Bom, eu vou dar início, então, a mais uma webinar e nós vamos falar hoje sobre detecção de lesões subclínicas da mama e eu tenho a grande honra e o prazer de contar aí com dois palestrantes que são grandes amigos, Dr. Pascoaletti, que vocês todos conhecem, né, que é o coordenador da CPEM, e o Rafael, que é hoje o presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia da Regional do Rio. Então, eu vou deixar que eles mesmos se apresentem, se deem as boas-vindas, para que a gente possa começar logo. Vou passar a palavra, então, para o Dr. Henrique Pascoaletti. Uma boa noite a todos. Bom, boa noite a todos. Muito obrigado, Renato, pelo convite. Poxa, a esgorge é uma coisa muito forte na vida da gente e a gente compartilha da esgorge há 40 anos, a gente gosta muito da instituição, assim como da mastologia. E muito obrigado pelo convite. E foi uma oportunidade que eu me senti muito honrado, principalmente de um tema que fez parte da minha vida nos últimos, posso dizer, até 40 anos. Tá? E eu participei da história da detecção, conheci os protagonistas, evoluir com isso. Então, é uma coisa que eu tenho um carinho muito grande, que boa parte das pessoas que trabalharam nisso e foram trazendo conhecimento, eu tive a oportunidade de conhecê-las e aprender com elas, e, enfim, ler os seus artigos e encontrar nos meetings. Então, eu acho assim, muito interessante, foi um tema muito bacana. E eu queria começar esse tema falando um pouquinho da história, tentando sinalizar como é que a ciência organizou seu pensamento para conseguir chegar nesse conceito. Eu vou procurar ser breve, mas, embora a gente conheça as imagens radiológicas de mama desde os idos de 1918, com Albert Salomon, que era um cirurgião alemão, foi mais ou menos depois de 1950 que, no Uruguai, um radiologista uruguaio chamado Raul Leborgne teve a curiosidade de de desenhar um dispositivo para adaptação de mamografia e fazer radiologias, na época não era nem uma radiologia muito especializada, radiologia geral com esses dispositivos, e estudar em vivo as pacientes que tinham câncer de mama e doença benigna. E esse radiologista, então, descreve todos os achados que ele vê de malignidade e de benignidade. Naturalmente, ele operou essas pacientes e faz um paper apresentado em 1952 no Radiology, que foi um negócio que mexeu muito com a ciência americana, né? O Leborgne descreve, por exemplo, que 30% dos casos de câncer maligno ele encontrava microcalcificações, que eram como se fossem grãos de sal em cima de uma película radiológica. Isso mexeu muito com as pessoas e nessa década de 1950 até 60, vários autores americanos começaram a repetir esse experimento. Um deles foi Gerson Cohen, que melhorou, inclusive, esse tipo de estudo. Mas a aplicabilidade clínica, então, era uma coisa que não se pensava como se ia fazer. Até que chegou um cidadão, um professor, Robert Regan, que da Universidade de Emory, em Atlanta, que pegou 2.000 mulheres, fez 2.000 mamografias e, pimba, encontrou 53 carcinomas subclínicos. Falou, poxa, tem uma coisa aqui, tem tumores muito pequenininhos com as características de malignidade. E, com isso, se começou a pensar, poxa, a gente pode usar um método para descobrir isso, mais ou menos nos anos 60, final de 60, de 60, 68, 70, dois patologistas estavam desenvolvendo, o pessoal do MD Anderson estava desenvolvendo a ideia de câncer mínimo da mama, um câncer que era tão pequeno que não tinha dado metástase e, com isso, ele podia ser curável. Era uma lesão de até 0,5 milímetros. Então, esse caldo de achados e de estudos levaram ao primeiro rastreio realizado através de mamografia, que foi um rastreio feito pelo pessoal
das seguradoras, conhecido como Hip Trial, que vieram strikes, que veio ao Brasil ensinar a gente mamografia nos anos do Campo da Paz, na minha época de residência. O Sapiro, que foi presidente da John Hopkins, da Escola de Saúde Pública da John Hopkins, e que se mostrou, ela tinha dois braços, um braço só de exame clínico e outro braço de exame clínico com mamografia, e que mostrou no pessoal que fez mamografia uma redução de mortalidade. Até então, aqueles que são mais velhos devem se recordar, câncer de mama era diagnosticado por palpação, normalmente eram cânceres avançados e as cirurgias eram extremamente mutiladoras. Eu acho que essa turma nova não pegou a barra pesada que foi aquilo. Mas um diagnóstico de câncer, quando a gente dava, era uma sentença de morte. As pessoas sabiam que a quimioterapia, a própria quimioterapia tinha um resultado muito ruim, muita gente morria de quimioterapia, era um negócio complicado nos anos 70 e no começo dos anos 80. Então, esse impacto foi muito importante. E daí surgiu a ideia de vamos usar métodos de diagnóstico para detectar lesões cada vez menores. E quem é a população que a gente vai fazer isso? São as populações advindas do rastreio mamográfico. Durante esses anos, mais ou menos dos anos 80 até agora, a gente aprendeu muito com o rastreio mamográfico. A gente descobriu que as mulheres tinham diferenças de risco na sua população, de uma maneira geral. A gente definiu mulheres, entre aspas, de câncer de médio risco, de risco intermediário, e mulheres com alto risco. A gente definiu agora, ultimamente, mais outros grupos que merecem atenção de acordo com algumas circunstâncias que eles apresentam, que são os transgêneros, e agora, no final do ano, começou a se falar rastrear câncer de mama em homem de alto risco, que é uma coisa que os mastologistas têm que começar a pensar. Então, esse é o grupo que a gente vai falar um pouquinho, bem rapidamente, de como é que a gente rastreia, que métodos a gente usa. Hoje, a gente tem um arsenal bastante interessante de métodos para conseguir detectar essas lesões, e a gente vai dar um enfoque nisso aí com as suas regras básicas. Eu não vou me estender muito, porque isso aí é objeto até de livro, mas eu vou tentar passar isso de uma maneira bem rápida. Tá? Vamos começar com as pacientes de risco normal. Eu até selecionei um artigo agora de 2020, feito na Coreia, com 8 milhões de mulheres. Olha, mamografia talvez seja das técnicas mais estudadas no mundo. São milhões de mulheres que já foram estudadas, milhões de papers, e cada vez a gente aprende mais. Geralmente você tem que trabalhar com rastreio com N's enormes e com tempo. Esse foi um grupo da Coreia, o grupo da Coreia, nos anos 90 e final dos anos 80, a maioria dos coreanos que eram médicos eram mandados para os Estados Unidos e faziam mestrado, doutorado, graduação lá. Hoje você tem um padrão de medicina na Coreia que é altíssimo. Essas reuniões, vocês devem ver o pessoal da oncologia, deve ver lá fora, como é que tem gente de fora. Esses coreanos realmente trabalham muito bem, a Coreia é um país altamente desenvolvido, e apresentaram um trabalho muito interessante, mostrando a efetividade da mamografia digital sobre a convencional, que todo mundo já sabia, mas também sobre a computadorizada. O que é mamografia computadorizada? É aquele mamógrafo que você compra uma placa de digitalização direta e põe no leitor. E fica sendo como se fosse uma digital. Né? Na realidade, é uma mamografia convencional com essa vestimenta de digitalização direta. Então, ele mostra que a efetividade da digital é muito maior do que qualquer outra técnica. Hoje, por exemplo, não existe mais equipamento de mamografia convencional, muito embora os convênios tem convênio que só quer pagar mamografia convencional. Você não consegue nem comprar um equipamento de mamografia convencional. Agora, surge nesse caldo todo, há 10 anos atrás, a tomossinese mamária. E depois de 10 anos de estudo, ela se mostrou uma das tecnologias mais eficientes para rastreio. Independente de faixa etária, densidade de mama e rodada de rastreio, ela consegue performar melhor que as outras técnicas. Ela aumenta a taxa de detecção até 90%, reduz o índice de diminuição de recal. Recal seria aqueles pacientes que você tem que chamar para reestudar. Geralmente, se aumenta muito a biópsia quando você faz pouco recal. Com isso, se reduz as biópsias. Né? E detecta também cânceres mais agressivos. Você vê um aumento da taxa de
detecção comparativamente à mamografia digital de 90%, é um impacto bastante grande no rastreio. Tá? Só para vocês terem uma ideia, todo mundo faz o mesmo esquema de uma mamografia. Uma tomossíntese lembra um mamógrafo convencional. Isso aqui é uma... Vocês estão vendo a setinha aí? Dá para ver? Eu não sei se dá para ver a seta. Vemos Bom, sim. Vemos sim. tá ótimo. Isso aqui é uma mamografia convencional. E aqui uma coisa curiosa. Isso aqui é uma mamografia digital mostrando uma distorção. Tá? Essa é uma tomossíntese mostrando a mesma distorção. Comparem isso com isso. Só que as tomossínteses mais recentes não usam mais mamografia de comparação. Elas fazem uma mamografia sintetizada, ou seja, as informações da tomossíntese constroem uma mamografia nova, sem você ter que passar novamente raio-x nessa paciente. Então, era a qualidade da imagem numa mamografia sintetizada. Então, a evolução, eu falo isso para mostrar a evolução que a cada dia a gente tem. E se a gente não adquirir essa evolução, a gente fica muito para trás. Mas essas são as realidades que a gente tem aí. Então, dá para a gente entender bastante o que vai, como é que esse negócio está evoluindo. Um outro grupo que tem importância é aquelas mamas que a gente chama de mamas radiologicamente densas, particularmente aquelas que são heterogeneamente densas e extremamente densas, a relação entre tecido gorduroso e parênquima mamário. 50% da população feminina está dentro desses grupos, 40% na heterogeneamente densas e 10% isso aí. Quem pensou primeiro em mama densa, necessitando uma visão diferenciada, foi o pessoal de Harvard que começou a estudar câncer de intervalo. Isso é um trabalho emblemático de 2007 da Boyd. A Boyd é uma mulher, o pessoal chama ela de homem, mas a Boyd é uma mulher, que observou o seguinte: ele tinha uma razão de chance para câncer de intervalo, quando você tinha a mama heterogeneamente densa, de 5,6, e quando era extremamente densa, de 17,8. E daí se começou a pensar, temos que estudar essas mamas. Essas mamas têm alguma coisa que a gente não detecta com os métodos normais. E aí surgiu a utilização do ultrassom como método adjuvante a esse rastreio. Então, hoje, você, nessas mamas densas, você faz uma mamografia digital, ou quando disponível, uma tomossíntese nos países, na Europa e nos Estados Unidos, está cada vez mais disponível. Aqui no Brasil, são 10 anos de briga na ANS, mas o lobby das seguradoras não permite que a gente consiga botar a tomossíntese. Eu acredito que mais uns 2 ou 3 anos deve sair, porque está ficando até feio para o pessoal. Mas acontece um grande problema. Quando todo mundo começou a usar ultrassom para analisar as mamas densas, a gente descobriu que não existia braço médico para fazer isso tudo. São 40%, 50% de toda a população feminina. Então, desenvolveram outras tecnologias muito boas agora, cada vez mais sofisticadas, que são os ultrassons automáticos de mama, onde você põe um técnico só captando imagem, e essa imagem tem vários cortes, e os médicos à distância recebem essas imagens junto com a mamografia e conseguem, utilizando aquela amplitude enorme de cortes, analisar bastante. Quando tiver alguma dúvida, ele faz um recall. Mas os dados mostram que os últimos EIBOS têm uns resultados fantásticos em termos disso. O que tem de up-to-date nesse negócio? A tendência de utilizar angiomamografia, mamografia com contraste, e a RM abreviada. Tá? Já há uma tendência a pensar nisso. Eu vou mostrar depois algumas coisas que estão se falando sobre isso aí. O outro grupo intermediário seriam aquelas mulheres que têm câncer de mama, tiveram história de câncer de mama, ou carcinoma ductal in situ, hiperplasia ductal atípica e neoplasia lobular. Também é um grupo que merece uma atenção muito grande. Você faz mamografia, eu tomo, né? E mais ultrassom, e agora já está cada vez mais se falando em associar mamografia com ressonância nesse pessoal, ou mamografia com angiomamografia, tá? Porque você consegue um resultado melhor. Essa ressonância abreviada também é uma das que o pessoal está falando, pode ser que a gente consiga, com mais rapidez e menor custo, fazer um exame desse tipo garantindo mais resultado.
Bom, vamos para mulheres de alto risco. São aquelas que os testes de risco indicam um risco durante a vida acima de 20%. BRCA1, BRCA2, TP53, PTEN, ATM, aquelas que tiveram linfoma de Hodgkin. Nesse caso, o aconselhado hoje é tomossíntese mamária com ressonância. Se não tiver tomossíntese, dá mamografia. Então, só para chamar a atenção de vocês, essa aqui é a mamografia com a lesão, essa aqui é a mamografia, a angiomamografia mostrando a lesão, e aqui nesse outro slide você tem a ressonância mostrando a lesão. Aqui, justamente, eu botei um editorial do SBE, agora de SBE, Sociedade de Breast Imaging, a Sociedade Americana de Imagem Mamária, falando justamente sobre isso. O papel que você vai ter para a ressonância abreviada e para a angiomamografia. E que, certamente, esses métodos vão crescer. Estão fazendo, inclusive, o trial, o CMIS, o Contrast Mammography Imaging Screening Trial, para justamente mostrar isso. Qual é a vantagem se eles demonstrarem? Tudo indica que nós temos resultados muito semelhantes da angiomamografia com a ressonância, talvez um pouquinho melhores, porque ela é mais específica. Mas qual é o grande resultado, o impacto vai ser disso? Eu gasto $1 milhão, um pouco mais, para ter uma ressonância. Eu vou gastar 200 ou 300 mil dólares para ter uma mamografia, uma angiomamografia. Então, você vai poder espalhar mais isso e vai poder ter melhores resultados. Tá? Bom, nós temos os grupos de transgêneros. Mais ou menos hoje, no mundo ocidental, nós estamos falando de uma população de 50 milhões de pessoas, que geralmente se encontra mais em grandes centros. Estima-se que no Brasil é algo em torno de 2 milhões a 3 milhões de pessoas. Tá? E essas pessoas têm que ser vistas do ponto de vista de rastreio de câncer de mama. Então, vamos falar, são dois tipos, né? O transgênero feminino e o transgênero masculino. O transgênero feminino é um homem, tá? Cujo seu gênero é de ser mulher. Então, é um homem, é uma mulher aprisionada num corpo de homem, né? Que o pessoal costuma falar. O que se faz? Esse pessoal começa a tomar hormonioterapia para tentar desenvolver os caracteres sexuais secundários. Então, geralmente, com mais de 5 anos, já está com a mama bem formada, geralmente é uma mama densa. Aqueles pacientes que têm BRCA1, BRCA2, Klinefelter e índice de massa corporal acima de 35, merecem, após os 50 anos, fazer um rastreio com mamotomo. Tá? Pode ser anual ou bianual, mas já se pensa nisso, já se fala isso abertamente, e são várias entidades nos Estados Unidos que já estão apregoando isso, exigindo uma postura da sociedade sobre isso. O outro grupo são os transgêneros masculinos, as mulheres que desejam, que têm o papel, se sentem como homem. Né? Você tem dois tipos, aquelas que não fazem a mastectomia, portanto, serão mulheres e devem fazer o rastreio como mulheres a partir dos 40 anos, com mama ou tomo, e aqueles que fazem a mastectomia, e que você não vai precisar fazer rastreio nesse pessoal, só um exame clínico de 5 anos para dar uma olhada, mas ele não tem muita relação com o problema. Tá? O homem de alto risco surge no final do ano passado, num estudo do pessoal da Universidade de Nova York, que examinou 1.896 homens e fizeram 149 biópsias. E descobriram 27,5% de malignidade. Quando foram ver como é que eram os fatores de risco desse pessoal, descobriram que eles ou tinham ou um conjunto desses nesse grupo. Analisando a taxa de detecção de câncer de mulheres na população normal, que é de 3 a 5 por 1.000 mulheres, eles viram que a taxa nesse grupo que tinha esse fator de risco subia para 18 em 1.000. Então, começaram a falar, olha, a gente tem que olhar esses homens, a gente tem que rastrear esse pessoal que tem essas características e começar a entender que essa turma tem que fazer rastreio de alguma forma. Então, eu acho que isso é um alerta para o mastologista, que nós vamos passar esses novos tempos descobrindo essas novas populações. Bom, visto isso, né, quando é que a gente biopsia as lesões? A gente biopsia as lesões quando os resultados, as categorias do BIRADS dão 4 e 5, e biopsia, em algumas circunstâncias, academicamente, quando a categoria dá 3. Quais são as circunstâncias? Quando você tem história anterior de carcinoma de mama, história de hiperplasia ductal atípica, neoplasia lobular,
vai fazer um TRH e encontra uma lesão classe 3, vai fazer uma plástica, encontra uma lesão classe 3, deseja engravidar, vai fazer uma mamografia, encontra uma lesão classe 3, faz uma biópsia, se engravidar com câncer é um problema. Se você tem dificuldade de acompanhamento dessa paciente, é uma paciente de difícil compliance, cancerofobia. Cancerofobia é muito vista em médica. A médica que recebe um diagnóstico, tem classe 3, vamos observar. Eu nunca vi uma querer observar. Todas fazem biópsia. Não tem nem conversa. Você fala isso, você já sabe que elas vão dizer para você que não querem, é uma coisa engraçada. E os pacientes de transplante que usam imunossupressores? Quando, uns 5 anos atrás, eu assisti umas discussões nesses congressos da SBI de quem que biopsiava classe 3 e coisa e tal, e eu vi que a maioria dos médicos que estavam lá indicavam biópsia na classe 3. E eu me lembrei outro dia, eu falei, poxa, eu tenho um trabalho que a gente apresentou na Europa de 110 mamotomias de 2002. Olha só, naquela época, como é que a gente biopsiava muito a classe 3. Naturalmente, a classe 4 é a que mais. Mas por que isso acontece? Porque, hoje em dia, se você não biopsiar via um câncer, você acaba tendo um problema legal muito grande. E lá nos Estados Unidos, o cara fala o seguinte, se eu correr o risco, classe 3, acompanhei e deu um câncer, eu vou ser processado, não tem conversa. Eles fazem biópsia. E aqui no Brasil, as pessoas têm essa tendência também. Tá? Não é falta de informação. Bom, visto isso, vamos falar sobre os tipos de biópsias percutâneas e os métodos de localização. A gente tem, de tipos de biópsia, vale a pena a gente considerar uma coisa. Durante décadas, nos anos 70, 80, 90 e começo da primeira década do século XXI, a biópsia cirúrgica com fio metálico foi o padrão ouro de biópsia. Quando a gente começou a trabalhar com biópsia percutânea, a gente comparava com biópsia cirúrgica. As pessoas botavam fio e iam operar essas pacientes. No começo, que a gente começou a trabalhar com biópsia, com corre, coisa e tal, a maioria dos médicos faziam biópsia percutânea, cirurgia por marcação pré-operatória. Em 1989, a cirurgia mais feita no mundo era a biópsia de mama. Só que tinha um problema, daquelas 100 mulheres que iam para a biópsia, você tinha entre 85 e 90 cirurgias desnecessárias. E a ciência respondeu procurando alternativas que você pudesse tirar fragmentos e conseguir um resultado muito grande. Começa com o trabalho do pessoal da Azevedo, lá do Karolinska, em 94 ou 92, que eles desenvolveram a estereotaxia, eles começavam a usar a citologia e indicavam as cirurgias pela citologia. E tinha um resultado muito bom. Tá? Mas ninguém consegue reproduzir. Ali tem uma escola de citologia que tem 60 anos, os caras até hoje trabalham com isso. Hoje em dia, o que a gente trabalha é com core e mamotomia. Primeiro core e depois a mamotomia. Os dois são core. Só que a core needle é aquela que faz uma core com um dispositivo mecânico automatizado. E a mamotomia é o que faz a core com um sistema de vácuo. Consequentemente, o sistema de vácuo, com uma punção só, consegue tirar muito mais material e usar um calibre muito maior. Mas os dois são core. Então, às vezes, se torna no artigo, as pessoas fazem confusão com core, mas estão vendo uma mamotomia e vice-versa. Existem hoje 5 métodos de localização. A estereotaxia convencional, que usa raio-x, né, e um processo trigonométrico. A ultrassonografia, que você vai guiando a imagem através do negócio. Hoje, as mesas de tomossíntese, de biópsia por tomossíntese, que é um negócio realmente fantástico, parece coisa da NASA, porque você vê com uma nitidez, descobre uma lesão, é um negócio fantástico. A ressonância magnética, que a gente considera que o método de captação de amostra tem que ser por uma mamotomia, vale a pena a discussão depois para a gente trocar uma ideia. E, por fim, já se começa a desenvolver métodos de localização através da angiomamografia, uma vez que ela começou a ser muito usada nesses grandes centros. Tá? Bom, quais são as vantagens das lesões percutâneas? São métodos muito mais rápidos, com muito pouca complicação, muito pouca sequela para o paciente, mais barato que a biópsia cirúrgica, o resultado estético é muito bom, as lesões malignas permitem um planejamento terapêutico efetivo. A biópsia a vácuo ela tem acurácia semelhante à cirurgia,
E as biópsias têm um índice de redução de cirurgia por ampliação de margem livre menor do que a biópsia cirúrgica. Então, com isso, a gente começa a ver que tem um espaço muito grande e se tornou hoje o que é. Hoje, biópsia percutânea talvez seja um dos padrões que a gente tem para diagnosticar a lesão subclínica. Né? Quando a gente fala de cor, a gente fala de agulhas que têm um gauge de 12 a 14, mas a gente faz múltiplas punções, geralmente guiada por posterior, tomo e ultrassom. A gente não faz cor por ressonância. Por quê? A precisão da ressonância, pela própria característica do método, não é lá muito grande. Então, você teria que pegar, geralmente, uma alternativa de punção percutânea que captasse bastante tecido. Por isso que a gente dá preferência à mamotomia. Não faz nem põe agulha, porque tem alguns componentes complicados. É uma agulha especial, mas a manipulação daquele paciente, saindo da posição, vai complicar e a gente vai perder. Tem relatos que você perde com muita facilidade o posicionamento da agulha. Normalmente, você faz de 6 a 12 amostras, em massa, 6 você já está pegando o diagnóstico bem. Quando você trabalha com micro, que não é um indicado, você é obrigado a fazer até 12. A partir de 10, a cor vem com aquele sangue, com aqueles coágulos. É sinal que você já macerou muito aquela região, você já vai perder resultado. Então, e uma coisa importante, a gente trabalha com peso de amostra, quando quer ver qualidade de amostra em porção. O peso de cada incursão varia de 17 a 25 miligramas. Tá? E ela é contraindicada em lesões císticas com projeção. Esse é um caso muito interessante que aconteceu semana passada. Esse caso até foi a Valesca que me passou. Essa paciente, ela veio para uma biópsia com micro visto na mamografia digital. Quando foi colocada na mesa de tomossíntese, aqui está micro, está vendo? Elas estão bem características, isso aqui tem que ser biopsiado. Quando a gente colocou na mesa de tomossíntese, um dos cortes da tomossíntese mostrou essa lesão espiculada pequenininha. Olha, é uma massa espiculada pequenininha. Então, o que foi feito? A gente partiu para 2 cor, uma desse leito aqui e outra dessa lesão. A cor deu fibroadenoma. Eu não vejo como dar um fibroadenoma, mas está lá a patologia. E o nódulo deu um carcinoma. Então, com isso, a gente tem carcinoma invasor. Com isso, a gente tem uma das aplicabilidades da cor. A cor tem um índice de subestimação muito grande. Tá? Então, em hiperplasia atípica, ela pode chegar até 60%. Então, a gente tem que ter um super cuidado com a cor. Mas é um método muito bom. Na falta de uma outra opção, de punção percutânea, vai de cor mesmo. Tá? Bom, a mamotomia trabalha com agulhas que vão de 7 a 14. A gente começou com 14, hoje a gente trabalha entre 9 e 11. 7 é quando a gente quer tirar o tumor com mamotomia. Então, alguns tumores benignos, por exemplo, fibroadenoma, a gente tem casos que a gente tirou, o colega pediu, a gente tirou o fibroadenoma com mamotomia. Permite um disparo, se a lesão está dura, a gente dá um tiro, ela avança 2 centímetros. Tá? E através de uma única punção, essas novas agulhas de mamotomia fazem diretamente 12 fragmentos. São 2 rodadas em volta do seu eixo, com retirada de amostras que variam de 100 miligramas a 390 miligramas por fragmento. Você tem uma quantidade significativa de material para o patologista. Toda vez que a gente faz uma mamotomia, a gente marca a região que a gente fez. A gente, muitas vezes, consegue fazer até uma remoção completa em tumores até 2 centímetros, então tem que marcar. Se você tiver que fazer uma terapêutica depois, você sabe onde é que vai marcar, ou se o colega quer fazer uma quimioterapia, enfim, a gente tem que marcar. Ultimamente, a gente utiliza a estereotaxia, a tomossíntese, a ultrassom e a ressonância magnética para localizar as lesões da mamotomia. E hoje em dia, a gente sempre vai marcar, como eu falei, marcar essas áreas com clipe, mas a gente utiliza, hoje, clipes que têm essa esponja, que são aderentes às superfícies cruentas. Porque, antigamente, a gente botava um clipe de titânio que soltava ele dentro da cavidade. E era muito comum a gente
quando pegar essa paciente no ano seguinte, ela tinha migração, às vezes, até de 6 centímetros do local. Então, a indústria começou a ver esse problema e hoje a gente utiliza esses clipes. Eles colam na superfície cruenta e fica a marcação lá. São clipes bem sofisticados, não são baratos, mas é o clipe que a gente utiliza para ter o melhor resultado de fixação do clipe. Tá? Então, isso aqui é um caso de uma lesão percutânea, de uma biópsia percutânea, de uma lesão que a gente utilizou na mamotomia, só para dar um exemplo. Não sei se vocês estão vendo, nós temos um grupo de microcalcificações aqui, tem um pequenininho aqui. Esses dois, tá? Essa distância daqui para cá é de 3 milímetros. Eu, com uma agulha de mamotomia, tá, de 9, eu com uma punção só já tiro isso tudo. E esse é o exemplo. Eu tirei essa região, isso aqui é um pouquinho de sangramento, aqui tem um clipe, aqui está a quantidade de material que eu dei, ó. Olha o tamanho, a qualidade desse material. Isso para um patologista é ótimo. E a imagem mostrando as microcalcificações, tem micro em vários fragmentos, o carcinoma ductal invasor. Então, é um método muito interessante. Complicação, a grande complicação que assombrou todo mundo, e no começo do uso da mamotomia, era a grande crítica, né? Poxa, a gente apresentava os casos, mostrava os hematomas e o pessoal caía em cima da gente, pá, hematoma. Hoje em dia todo mundo faz e realmente a gente não tem esses hematomas todos que se cantavam em prosa e verso por aí. Tá? A gente tem um hematoma de leve a moderado em até 4% dos casos. Grave, eu já vi 2, um até a gente foi para o CT com ela, fez um hematoma enorme. E esses 2 eram 2, são distantes um do outro, acho que deve ter uns 15 anos entre um e o outro, mas eram angiosarcomas. Então, quando você vai lá e aquele negócio sangra, e você tem que ficar ali comprimindo gelo, conversando com a paciente, e resolveu sem ter que abrir. Nenhum dos 2 mereceu ir para a cirurgia, nada disso. Mas é uma linha, quando sangra muito. Para o pessoal que vem da mastologia ou da gineco, não se preocupa muito com sangramento. Mas a turma que não está acostumada com sangramento, então o pessoal da obstetrícia também não se preocupa muito com muito sangramento. Mas a turma que não vê sangue normalmente na vida acha que vai ter um choque na sua frente, é um negócio engraçado. Mas é uma coisa que acontece. Tá? Como é que a gente avalia esses resultados e o segmento desses casos? A gente faz um negócio chamado double test. Double test é você pegar a lesão radiológica e comparar com um resultado histopatológico. Uma explica o outro. Ok, essa lesão histopatológica pode ser explicar essa imagem? Pode. Então, tá bom. Existe uma regra em... Aqui está o resultado da sua busca. Existe uma regra, esses telefones que falam sozinhos é um problema. Existe uma regra que a gente usa muito, que é a regra dos 2%. Toda vez que você tiver um método em imagem que a taxa de câncer dele for acima de 3%, você tem que partir para uma observação mais rigorosa. Abaixo de 2%, você tem que fazer um follow-up mamográfico. Então, aí é o seguinte, toda vez que você tem uma lesão benigna, a taxa de erro é de 0,6% a 1,2%. É ínfima, mas você é obrigado a saber que existe essa taxa, tem que alertar sempre ao paciente, e é de bom ouvitre você fazer um rastreio, um follow-up mamográfico. Alguns preconizam de 6 meses até 24 meses, e outros até 1 ano. Mas repetir daquela mama, pelo menos uma mamografia, para você acompanhar. É difícil. Olha, eu confesso a vocês que eu acho que eu vi 1 ou 2 casos que aconteceu isso, mas é muito raro. Pô, a gente faz biópsia, a gente faz 500 biópsias por mês há muitos anos, então não é uma coisa comum. Tá? As lesões de alto risco, as lesões B3, já têm um comportamento diferente do que a gente viu nas décadas de 90 e na primeira década do ano 2000. Antigamente, a gente biopsiava e ia para a cirurgia com tudo. Hoje, só a hiperplasia ductal atípica e tumor filóide que está merecendo uma exércise cirúrgica. Lesão papilar, cicatriz radial, fletotipia, neoplasia lobular, o pessoal está fazendo exércise a vácuo e o follow-up em 6 meses. Eu estou rindo porque eu tenho colegas das antigas que você fala um negócio desse, até hoje o cara trepa em cima da minha, sai de discurso, mas o mundo todo está indo para essa linha aí, isso é o que a gente vai ter que seguir. Né? Bom, vamos falar sobre a marcação pré-operatória, que é
hoje, depois que você faz a biópsia e põe o clipe, é a cirurgia que o pessoal vai se guiar para fazer o seu procedimento cirúrgico, né? Inicialmente foi com carvão, fio metálico que a gente utiliza até hoje, tem o rol, a semente radioativa, hoje todo mundo está usando, acho que rol é semente radioativa. Nos Estados Unidos está tendo uma discussão sobre essa semente radioativa, porque lá no começo eles usavam, iam fazer biópsia até 30 dias, um pouco mais, e descobriram que isso pode estar afetando, então a Agência de Energia Nuclear começou a reclamar, enfim, tem uns protocolos que eu estava lendo outro dia, eu falei, pô, o negócio está ficando muito sério. Depois eu até passo, se alguém quiser, é um paper, eu acho que até esse paper aqui fala sobre isso. Tá? Mas existem 3 coisas que eu achei fantásticas. A semente magnética, os refletores de radar e a radiofrequência. Eu estou doido para trazer um troço desse para cá. Eles são inócuos e eu posso colocar e o paciente ficar, sei lá, 2 meses com eles. Só vão ser atuados na hora que você for usar o probe correto. O único problema da semente magnética é que você não vai poder fazer uma ressonância, né? Mas se você não fizer a ressonância e acompanhar, por exemplo, uma QT, se bem que geralmente o pessoal pede uma ressonância, mas é bem interessante, você pode marcar hoje e o paciente ir para casa viajar, fazer a cirurgia daqui a 3 semanas. E é muito interessante, é muito inócuo para o paciente. Você usa hoje, como método de localização, ultrassonografia, estereotaxia e a tomossíntese. Tá? Em algumas circunstâncias, aqui são as sementes, tá? Aqui o refletor de radar, isso aqui é o tag, a, a, a cápsula magnética que você coloca ali, e essa aqui é de radiofrequência, essa aqui do lado. E aí são os métodos que você utiliza para medir coisa e tal. Bom, em algumas situações, eu vou finalizar essa discussão chegando no final, que a gente usa, tem que usar, não adianta fazer a biópsia percutânea que não vai conseguir um bom resultado ali. E esse é um exemplo muito interessante. Essa é uma paciente que tinha prótese e foi feita nesse local uma biópsia percutânea e deixaram um clipe e essa biópsia deu um hiperplasia ductal atípico. Por esse resultado, com biópsia percutânea, você ia mandar operar. Acontece que a gente, quando ampliou a imagem, encontrou aqui, bem pertinho, mais microcalcificação. E aí, ficamos pensando, falou, pô, se eu botar uma agulha de mamotome aqui, na hora que virar a chanfradura para esse lado, vai sugar essa prótese, não vai ter jeito, está muito coladinha. Então, sugerimos então, uma biópsia. Tá? E a gente botou uma biópsia cirúrgica e a gente botou uma semente nesse ponto. E o colega foi lá e fez a cirurgia. Tá? Então, nós fizemos uma punção percutânea e marcamos para uma biópsia cirúrgica. E aqui dá um carcinoma ductal in situ de baixo grau. Então, é um exemplo que a gente tem daquele método que foi o padrão ouro antigamente, que a gente está utilizando agora. Bom, eu gostaria de terminar falando uma coisa importante, que é o seguinte, a partir do momento que a gente compreendeu tudo sobre lesões subclínicas da mama, e nesses últimos 70 anos desenvolveu essa tecnologia de imagem que permitiu essa detecção, a gente abriu um novo eixo que fez uma grande transformação na mastologia moderna. Se vocês pararem para pensar, eu não sei até em que momento vocês começaram a vida, mas o pessoal que veio da antiga, como eu, a única coisa que você tinha era palpar mama. A gente abriu um caminho, um novo campo, uma coisa que eu vi florescer. Eu vi a mastologia crescer numa velocidade e com uma gama de conhecimento científico, eu jamais imaginei que isso ia acontecer. Eu fui testemunha dessa evolução dessa nossa especialidade. Isso trouxe inimagináveis efeitos em sobrevida, morbidade e estética para os nossos pacientes. Bom, era isso que eu tinha para falar. Eu me empolguei um pouco, desculpe se eu falei demais, mas foi um prazer imenso apresentar um pouquinho dessa história que boa parte dela eu fui testemunha dessa evolução. E, enfim, e fico aqui à vontade depois para a gente discutir, depois que escutar o Rafael. Obrigado. Hein? Bem, vamos então passar para o Rafael e acho que depois a gente para um pouquinho para discutir. Obrigado, Pascoalete. Vamos passando para o Rafael. Compartilhar aqui a tela. Como é que eu tiro aqui?
Deixa eu ver se eu consigo daqui já dar continuidade. Estamos vendo sua tela já, Rafael. Joia. Vocês veem bem a tela, então? Ok? Boa noite a todos. Muito obrigado ao convite, Asgorge. Obrigado, Renato. Compartilhar a mesa com você e com o Henrique é sempre um prazer. Agora a gente vai conversar um pouquinho sobre a situação na qual a paciente já chega para mim com uma biópsia e nessa biópsia ou deu uma lesão atípica, do tipo hiperplasia ductal com atipia, algumas outras lesões atípicas a gente pode discutir depois, algumas situações especiais de atipia epitelial plana, a gente ainda hoje opta por cirurgia, algumas lesões esclerosantes complexas com atipia, e o carcinoma inicial. O carcinoma inicial, sobretudo o carcinoma in situ, mas também o carcinoma infiltrante. Quando a gente fala de carcinoma infiltrante, em todas as situações que eu vou explicar aqui, quando o carcinoma infiltrante, qualquer técnica de exerese, localização e exerese de lesões impalpáveis pode ser associada à pesquisa do linfonodo sentinela, que aí é uma aula em especial. Mas então tenham em mente que qualquer uma das técnicas que eu porventura venha mostrar agora para vocês, quando se trata de um carcinoma infiltrante, ela pode ser sim associada à pesquisa do linfonodo sentinela. Eu não tenho conflito de interesse, na verdade eu tenho um só. Meu único conflito de interesses é ser cirurgião. Contando mais uma vez um pouco de história, como o Henrique falou, o Henrique participou diretamente dessa questão toda da investigação e biópsia de lesão impalpável aqui no Brasil. E meu primeiro seminário enquanto residente foi justamente de biópsias de lesões não palpáveis da mama, os métodos. E Henrique tinha acabado de ganhar um prêmio pela introdução da mamotomia e os resultados da biópsia por agulha grossa aspirativa, que o primeiro aparelho era o mamotomo, e daí a palavra mamotomia se consagrou, da mesma forma que a gilete para material para se fazer, para se barbear, cotonete, enfim. Então, se criou esse termo mamotomia. Mas quando é que, então, entra no cenário de importância maior o diagnóstico das lesões impalpáveis, como o Henrique falou de maneira absolutamente brilhante, e depois, então, como é que deve o cirurgião mamário, o mastologista agir em função daquilo que ele encontra de lesão subclínica, seja ela típica ou seja ela, sobretudo, um carcinoma inicial. O rastreamento mamográfico hoje é uma realidade mundial, em que pese no Brasil seja ainda um rastreamento oportunístico, não organizado pelo governo, sem rounds de chamada, sem a paciente procura o profissional, e o profissional então faz a solicitação daquilo que tem que ser feito, mas sem uma organização governamental das mais adequadas. O rastreamento mamográfico hoje, isso é dito por essa literatura agora de abril confirmado, quando nós fazemos o rastreamento mamográfico, se consegue aumentar a taxa de identificação de lesões menores, lesões ainda em estadio mais inicial, e 20% dos carcinomas hoje diagnosticados mundo afora, quando se dá a utilização de rastreamento mamográfico, corresponde a 20% são carcinomas intraductais. Se a gente levar em consideração o nosso país, esses são dados do INCA desse ano, a estimativa no número de carcinomas no Brasil é de 66.280, 30% do total dos carcinomas na mulher. Esses números são números de carcinomas infiltrantes. Ora, se eu tenho 60 mil carcinomas infiltrantes, eu vou ter 20% disso de carcinoma in situ, eu vou ter entre 12 e 15 mil carcinomas in situ na população brasileira. Ou seja, vão bater lesões subclínicas sim no consultório dos senhores, nos serviços que vocês trabalham, e essas pacientes vão ter que ser devidamente manejadas. Vejam que no Brasil, estadio 1 ainda é uma realidade menor, estadio 2 ainda prevalece, estadio 1 ainda nós temos só 23,3%, mas outrora isso foi de certo pior. O rastreamento mamográfico, o Henrique já falou muito bem, segundo o INCA e Ministério da Saúde, ele deve ser bienal dos 50 aos 69 anos.
De acordo com a FEBRAS, o Colégio Brasileiro de Radiologia e Sociedade Brasileira de Mastologia, dos 40 anos em diante, anual, se colocava 69 anos, hoje a gente sabe que, na realidade, na prática, essa paciente, se ela tem um bom estado geral, mesmo com mais de 69 anos, ela não só pode, como deve fazer o rastreamento mamário, numa expectativa de vida aí de até 7 anos antes daquele momento que ela da idade de expectativa de vida dela. Isso efetivamente, nós não temos como calcular isso super certo. Na verdade, aquela paciente que tem um bom estado geral e que vale a pena investir na saúde da mamária dela como um todo, ou seja, não é uma paciente com comprometimento pulmonar, cardiovascular importante, acamada, é aquela paciente que tem uma vida plenamente ativa, se mantém o rastreamento mamográfico. Como eu disse para vocês, vejam como, mesmo com um rastreamento oportunístico no Brasil, se verificou uma redução do estadiamento das pacientes. Esse é um trabalho muito interessante, envolvendo mais de 90 mil pacientes no estado de São Paulo, de 2000 até 2015, onde, entre 40 e 49 anos, se verificava que as pacientes com carcinoma de mama correspondiam a quase 1/4 da população, abaixo dos 40 anos eram 10%, então, assim, vejam que iniciar rastreamento só a partir dos 50, eu estou deixando de saída de identificar carcinoma em 25% da população. Esses são dados brasileiros. Ok, é de um estado só, ok, mas a gente não é possível não se extrapolar isso para o nosso país. Vejam que mesmo com rastreamento oportunístico, o estadio 0 e o estadio 1 aumentou em frequência, o estadio 4 aumentou, mas isso o nível de estadio 4 no Brasil não difere muito do resto do planeta, não difere muito daquilo que o resto do planeta apresenta. E reparem como houve uma queda de estadio 2A e 2B e de 3B, sobretudo. No 3A não foi tão importante. Então, o rastreamento mamográfico, mesmo que oportunístico, ele está associado, sim, já nas pacientes de menos de 50 anos, a um downstage, ou seja, uma identificação de tumores menores, mais curáveis, onde a gente consegue um tratamento mais conservador e uma taxa de cura maior. Bom, então, falando das lesões subclínicas, o que eu acabei de mostrar para vocês é isso, elas são cada vez mais frequentes. Nós vamos encontrá-las, sim, nos nossos consultórios e nos nossos serviços médicos. E cabe a nós, perdão, cliquei aqui sem querer, a localização e exerese corretas são fundamentais para um tratamento bem-sucedido. Se eu não faço uma localização boa, eu não consigo remover essa lesão de maneira adequada. Muito bem. O clássico, o padrão e até hoje muito utilizado é a biópsia orientada por fios metálicos. São os fios em forma de arpão desenhados por um colega chamado Daniel Copeland, de Boston, do Massachusetts General Hospital. Ele ainda é o mais comumente utilizado. O fio pode ser colocado na lesão por orientação mamográfica, ultrassonográfica ou por ressonância. Nesse caso, se usa um fio de titânio. Aqui, nessas duas outras opções, são fios de aço. Um sucesso ainda bem satisfatório, porém, a utilização dos fios tem uma série de limitações. Depois a gente vai conversar sobre isso. Vejam que trabalhos já de longa data mostram que você pode cercar uma lesão com 1, 2, 3 fios, como quiser. Aqui essa lesão foi orientada por mamografia. Essa é uma foto da minha tese de doutorado, que mostra um fio, veja a forma de arpão, aqui ele tem um batente, daqui para frente são 2 centímetros em média, e aí a gente sabe muito bem quando está dissecando, quando que a gente está chegando perto da lesão. Então, o colega radiologista coloca por orientação estereotáxica para a gente então tem a lesão marcada e você parte para a dissecção. O problema é que, por vezes, a gente às vezes vê isso ainda, a lesão está num ponto e a entrada na pele é distante, o que por vezes dificulta a dissecção, mobilizando a gente a entrar um pouco mais distante do fio, faz uma dissecção toda dele para remover essa lesão aqui mais na ponta. Nem sempre é assim, mas com uma frequência razoável a gente acaba tendo que operar dessa maneira. Além disso, o fio tem algumas limitações. Primeiro, o desconforto local que isso pode acontecer. Há uma chancezinha um pouco maior de sangramento e infecção no leito, há uma limitação, dificilmente a gente coloca o fio com mais de 12 horas de intervalo entre a cirurgia e a colocação. Esse fio pode fraturar
na inserção ou durante a dissecção. Esse fio ele pode transfixar a lesão, ele pode parar bem longe da lesão, infelizmente pode acontecer, e ele pode migrar. Seja a transfixação do fio da lesão migrando, ou a migração, ou má introdução, isso leva a uma exerese incompleta ou incorreta da lesão. Pode deixar-se lesão na peça cirúrgica, você tem que ampliar, então, na hora ou até mesmo depois. Outra coisa, outro tipo de transfixação que pode acontecer é, durante a dissecção, a gente pode cortar o fio, seja com a tesoura, seja com bisturi elétrico. Com bisturi elétrico é mais difícil, mas tem colegas que gostam de fazer a dissecção. A tesoura, depois de infiltração com solução salina e de soro fisiológico, mas bisturis elétricos em temperaturas maiores também podem levar à transfixação, e aí você fica com um pedaço de fio na sua mão, perdido. Há relatos também, mais de um artigo mostra relato de pneumotórax, ou seja, quando se coloca o fio, migra tanto que ele chega a perfurar a parede torácica. Isso não é comum, ainda bem, mas é relatado. Então, visando aliviar essa questão, diminuir essas problemáticas dos fios, no Instituto Europeu de Oncologia, em Milão, no ano de 1996, se desenvolveu uma técnica cirúrgica onde se injeta macroagregado de albumina, marcado com Tecnes 99, num volume bem pequeno, numa dose boa, porém segura. Foram feitos trabalhos mostrando segurança dessas doses, então não há por que se preocupar. É seguro para o paciente e para o médico que faz. E logo depois da injeção do contraste do macroagregado de albumina, que ele é incolor, se injetava então contraste iodado. Contraste iodado hiposmolar, hidrossolúvel, né? E desses de injeção venosa mesmo. Nos artigos de Milão, eles não davam, entre aspas, o pulo do gato. A gente teve que ir atrás para descobrir, para poder fazer aqui no Brasil. Tá? Então, essa injeção de 0,2 ml serve para quê? Para ter um contraste radiológico de onde a lesão está. Tá? Para ver se efetivamente a injeção foi na lesão. E eu vou mostrar isso mais para frente para vocês. Ok? Então, o sítio de injeção era avaliado com 0 e 5 horas, isso depois foi colocado por terra. Da mesma forma que a mamografia na gama-câmera, ou a avaliação de ultrassom, a mamografia era na hora e depois. Então, com a evolução da técnica, passou-se a se fazer só mamografia após a avaliação na gama-câmera, no primeiro momento, ou no ultrassom, a própria mudança de ecogenicidade já mostrava, olha, ali está sendo injetado o material correto. E a cirurgia se fazia, e ainda hoje se faz, dentro das primeiras 24 horas, ou seja, eu consigo um ΔT um pouco maior em relação ao fio. A partir de 2002, então, a mamografia passou a ser feita só em 5 minutos depois, a gama-câmera 10, e a distância entre a injeção do radiofármaco e o ponto e a lesão se dizia que era correta até 2 centímetros. Aqui no Brasil, a gente considerou 1 centímetro só. Tá? Se radiografava sempre a peça cirúrgica depois que se retirava a lesão, e quando nódulos de mais de 1 centímetro, se procurava confirmar a presença da lesão por congelação. A identificação e remoção dessas lesões subclínicas de maneira correta, por essa técnica, se dá em 99,5% dos casos, segundo a literatura, e aqui no Brasil a gente teve uma casuística muito semelhante. Então, qual é o proposto? Injeta substância radioativa, se faz um controle radiológico, seja no ultrassom, mostrando que há uma alteração de ecogenicidade na área da lesão. No ultrassom isso é feito basicamente para nódulo. Na mamografia se pode injetar em área de microcalcificação, distorção de arquitetura, ou até mesmo nodulação. E quando se faz injetado por a mamografia, se injeta o contraste iodado para se mostrar, olha, a lesão foi marcada, ou seja, a área de micro está com contraste iodado, a área do nódulo está com contraste iodado. Essa técnica disseminou. O grupo britânico do Dr. Ricardo Aldizio teve um bom resultado sem utilizar qualquer método de controle radiológico, só com identificação intraoperatória. Eu vou mostrar para vocês como isso é feito. O grupo do Dr. Aydogan, que é um grupo turco, também utiliza bastante. Isso já é um trabalho de 2011, ou seja, ele já tem muita experiência. O Dr. Aydogan veio para o Brasil em 2012 para mostrar a sua casuística. Ele faz a injeção de contraste iodado clássica. E aqui no Brasil, houve a ocorrência de estudos nesse sentido. A minha tese de mestrado, minha dissertação, de mestrado e minha tese de doutorado foram em Roma. Aqui é a publicação que nós tivemos da tese do mestrado.
e também serviu para doutorado. E então nós conseguimos uma ressecção adequada entre 95% e 100%. Hoje, com o desenvolvimento da técnica e a tranquilidade que nós fazemos em torno de 100%. Eu vou depois mostrar uma outra opção ao Hall clássico. O contraste radiológico pode ser ou contraste iodado, ou então, se você não tiver contraste iodado, você pode injetar 2 ml de ar, que quando você tem uma simetria focal ou a paciente tem um nódulo, o ar literalmente ele contorna a lesão, deixa bem claro que a injeção foi bem feita. Quando há microcalcificações, elas ficam com aquele ar ao redor, também fica bem claro, fica uma área mais radiolucente, é muito tranquilo de se ver. E nossos estudos brasileiros tiveram um resultado muito semelhante, portanto, quando comparado com a literatura internacional. Foi um orgulho poder participar dos métodos pioneiros de cirurgia radioguiada aqui no Brasil. Eu pude participar e hoje eu uso o Hall e uso outro método também que eu vou mostrar para vocês. Então, o Hall, o que os trabalhos mostraram? Por que chama Hall? Hall é um inglês, Radio Guided Occult Lesion Localization. Os italianos, quando desenvolveram, tentaram chamar de centratura isotópica, mas já tinha uma outra técnica que usava esse termo, então eles não puderam efetivamente utilizar e patentear. Hall é um termo patenteado, um trademark. Então, o Instituto Europeu de Oncologia de Milão patenteou esse termo aqui. Qual é a vantagem, então, do Radio Guided Occult Lesion Localization? Menor tempo de marcação da lesão, menor tempo de cirurgia. Nós conseguimos incisões mais estéticas, porque eu não dependo de onde o fio está para fazer a incisão. Eu escolho o local da incisão, eu posso fazer com mais tranquilidade uma lesão em quadrante inferior, uma incisão em sulco inframamário, uma lesão em quadrante superior, fazer uma incisão periareolar, e uma lesão em quadrante superolateral alto, eu posso fazer uma incisão na axila e utilizá-la também para a pesquisa do linfonodo sentinela. Com isso, eu consigo uma lesão mais central na peça, ou seja, eu tiro menos tecido sadio desnecessariamente. Como eu digo aqui no terceiro item, ou seja, sai uma menor quantidade de parênquima, porque eu consigo a lesão bem no centro da peça, são lesões de volume menor, uma cicatriz melhor do ponto de vista estético, eu consigo manipular menos, distender menos com os afastadores, o setor mamário, ou seja, dá menos dor no pós-operatório. Há colegas que fazem com anestesia local, fazendo um day clinic, uma internação em dia único, e o método considerado mais fácil tanto para radiologista quanto para cirurgião. Mas ele tem algumas limitações. Se a injeção for feita dentro de um ducto principal, o radiofármaco vai correr. E no que o radiofármaco corre, ele marca uma área muito grande. Então, isso vai vir a atrapalhar a minha dissecção. Não pode deixar o radiofármaco cair na pele, porque senão vai marcar, atrapalha. E lesões de mais de 2 centímetros, você precisa de um volume maior, a lesão capta demais, então fica um pouco mais difícil de se identificar. Então, só para vocês verem a técnica, aqui está marcado por mamografia. Aqui a gente tem uma distorção arquitetural, olha como é que na injeção diária ela fica toda marcada bonitinho. Então, a gente consegue saber, olha, o radiofármaco foi injetado no lugar certo. Da mesma forma aqui, se tem uma nodulação, uma nodulação, eu queria saber se o radiofármaco foi injetado no lugar certo. Olha como é que o iodo aparece bem. Você pode fazer os dois, você pode injetar ar e iodo, fazer um duplo meio de contraste, fica muito bom. Quando a injeção é feita guiada por ultrassom, aqui nós temos a lesão, a alteração de ecogenicidade mostra que a lesão está bem marcada. Ok? Essas são todas fotos das minhas teses, são todas fotos de arquivo meu pessoal. Seguindo aqui com a técnica PERC, faz a identificação da projeção cutânea da lesão. A gente tem um background no Gamma Probe, essa máquina é o Gamma Probe, eu vou mostrar depois melhor ele para vocês. É ele que identifica, que me possibilita identificar a lesão. Aqui, então, tem a projeção cutânea com uma grande captação, um background de 200, eu prefiro trabalhar em background alto, porque eu consigo uma localização mais precisa. Se eu trabalho com background baixo, o Gamma Probe capta uma região maior. Então, quanto maior o meu background, menos sensível ao Gamma Probe, mais direto eu vou na lesão. Então, eu consigo uma área bem pontual para dissecção. Então, aqui vocês veem, o Gamma Probe é isso aqui tudo. Então, ele tem aqui na ponta o detector, que tem um colimador que vem direto, me possibilita direto uma identificação da área, um pré-amplificador, um cabo, conector. Existem hoje
alguns que já são wireless, ou seja, não dependem de cabo, eles têm um Wi-Fizinho, e a unidade de controle, que é quem vai me dar o sinal. Durante a dissecção, eu posso pedir para aumentar ou diminuir o background, não importa. Aquilo que for melhor para mim, o que for melhor para a gente identificar a lesão durante a dissecção cirúrgica que aqui se faz. Depois, então, eu vou, vejo se a lesão está presente, ou seja, eu consigo, então, alguns controles. Primeiro, o controle radiológico, seja ele com mamografia ou com ultrassom. Depois, eu consigo um controle com radiofármaco, ou seja, por medicina nuclear, que me mostra que a lesão efetivamente saiu, e eu vou depois no leito cirúrgico, checo o leito cirúrgico então se mostra silencioso. Ou seja, eu consigo pelo menos 2 confirmações, a radiológica, pré-operatória e a intraoperatória com o uso do gamma probe. Depois eu posso radiografar a peça, confirmar que a peça, na radiografia de peça, eu posso confirmar que as microcalcificações saíram, que a lesão saiu. Eu posso pedir para o patologista, se o nódulo for um nódulo, sobretudo de mais de 1 centímetro, eu posso pedir para o patologista examinar a peça no intraoperatório e me confirmar que a lesão saiu. Eu acabei que não achei uma boa imagem para trazer, mas a gente pode ter uma radiografia de peça semelhante àquela onde estava o fio, só que sem nada, sem o fio, sem nada, só com o material radioativo injetado ali. O contraste iodado, depois de um tempo, ele pode sumir, ele pode ser absorvido. Então, não se espantem. Se não estou achando contraste iodado aqui mais. Ok, ele pode ter desaparecido e você não achar mais mesmo na radiografia da peça. Só achar a lesão, nódulo ou a microcalcificação. Desde 2001, em Tampa, um doutor chamado Charles E. Cox desenvolveu uma técnica parecida com uma semente de iodo radioativa, que é uma boa opção, a técnica do Hall. Como o Henrique colocou, existe hoje uma semente magnética. Eu assisti no Congresso da American Society of Clinical Oncology do ano passado, uma apresentação com sucesso muito bom de exerese, de um grupo alemão. Eles, inclusive, estavam distribuindo o cartão. Se a gente estivesse interessado, eu peguei o contato deles, Henrique. Depois a gente pode até conversar para efetivamente viabilizar, trazer isso para o Brasil. Tem que passar pela Anvisa, enfim. Já é aprovado na Europa, os americanos já estão procurando fazer. E essa semente radioativa ela já é aprovada para uso nos Estados Unidos desde 2001. Qual é o problema do RAW lá nos Estados Unidos? Eles não permitem a realização da técnica do RAW lá. Por quê? Porque o macroagregado de albumina é um hemocomponente, é um hemoderivado. Então, eles não permitem a utilização. A opção que eles encontraram foi a utilização da semente radioativa, que é a mesma semente que se usa para câncer de próstata, para radioterapia em câncer de próstata, radioterapia, braquiterapia local ali, né? Radioterapia local, a braquiterapia. Só que é uma semente só, em dose menor, então é bem seguro, mas volta e meia a gente tem um questionamento, exatamente como o Henrique comentou, da segurança, da biossegurança disso. Mas é utilizado lá, a gente vê aqui no Brasil também já vem sendo utilizado. A diferença é que ela não emite TECNEST, ela é uma semente de iodo 125, vejam que a captação é diferente, então naquele gamma probe existe chave para rodar para a detecção da semente de iodo, depois você pode, para identificar o linfonodo sentinela, tranquilamente rodando a chave para o TECNEST. Ela é uma semente bem pequenininha, veja aqui, de meio centímetro, que é colocada dentro da lesão, seja por mamografia, seja por ultrassom. Ao contrário do Hall, que também é possível a gente colocar por ressonância, a semente de iodo não passa dentro da agulha. Então, se você for fazer uma marcação de uma lesão maligna ou com atipia, que só foi evidenciada e biopsiada por ressonância, não aparece em outro método, não dá para fazer o uso da semente. Só dá para fazer a cirurgia radioguiada com macroagregado de albumina, ligada a TECNEST 99M. Ok? Enfim, essa opção da semente é uma opção boa porque evita qualquer transtorno que tenha a ocorrer com aquelas eventuais limitações que eu coloquei do rol para vocês. Injeção em ducto terminal, ou seja, uma lesão de ducto terminal, não dá para usar o rol, é mais satisfatório utilizar a semente. A semente ela é mais confortável ainda com o delta-T, porque eu posso colocar a semente e operar o paciente dias depois. Os trabalhos falam 5 dias, mas pode-se fazer mais. Tem trabalhos que fazem o seguinte, ao invés de colocarem um clipe na mamotomia, colocam uma semente
depois da mamotomia, na paciente que faz quimioterapia neoadjuvante. Aquela semente fica meses ali e depois você pode, então, retirar. Às vezes a paciente tem uma resposta à imagem completa, ou seja, o tumor some completamente na mamografia, no ultrassom e na ressonância. E a gente pode, então, com gamma probe, localizar a área onde estava o tumor, que é a área clipada, e remover. Isso pode ser feito por volta de até 3 meses depois da marcação ou até mais. Em que pese os trabalhos falarem que a semente é colocada por volta de 5 dias antes, você pode colocar mais. Eu vou falar um exemplo prático. Eu tive uma paciente que ia remover lesões subclínicas numa mastopexia. E ela queria aproveitar, então, para remover as lesões subclínicas, todas elas já devidamente biopsiadas como fibroadenoma, mas ela queria aproveitar e remover. Eu marquei com semente de iodo as 3 lesões e ia aproveitar, então, a incisão do plástico, na mastopexia, a incisão apitangui, fica um campo bom, favorável, ela ia retirar as áreas e eu queria garantir que aqueles fibroadenomas iam sair. As lesões iam sair, muito provavelmente, muito bem, utilizando-se a cirurgia, utilizando-se a cirurgia Pitangui clássica com a ressecção do polo inferior. Só que ela queria uma garantia que as lesões iam sair, e eu também. Marquei as 3 lesões, 2 de um lado e uma do outro, com semente de iodo. Pois bem, a paciente, então, ficou gripada. Não pôde operar. Quando ela ficou em condições de operar, ela tinha uma viagem, ela apresentava uma viagem para os Estados Unidos da América. Uma semana depois, ela falou, não, vou operar agora. Ela foi para a Califórnia, ficou 1 mês e voltou, e as sementes ainda captavam. Eu levei o gamma probe, pedi para a colega da medicina nuclear levar o gamma probe para o meu consultório, eu apontei nas 3, as 3 estavam captando, eu consegui operar satisfatoriamente mais de mês depois. Isso é uma vantagem. Isso é uma vantagem de logística que a semente nos traz também. Então, vejam, ela pode ser colocada por mamografia sem problemas, por ultrassonografia sem problemas, ela aparece bem, ela é bem ecogênica no ultrassom. E o princípio é o mesmo, nós removemos e ela pode ser vista, seja na radiografia, seja pelo patologista no intraoperatório. Se for um grupo de micro, eu gosto de radiografar, mesmo efetivamente tendo a semente ali, para ver que efetivamente o grupo de micro saiu junto. Se for uma nodulação, você pode radiografar ou pedir para o patologista avaliar. Lembrando que se tiver o clipe de mamotomia, o prudente é sempre, 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 mesmo com a semente presente, radiografar a peça. Da mesma forma que nas microcalcificações, é um nódulo, não vou radiografar a peça. Nas microcalcificações, a gente sempre manda radiografar. Por quê? Porque isso você confirma na imagem que as microcalcificações saíram, porque alguns sais de cálcio, eles, durante o preparado pelo patologista, eles podem simplesmente desaparecer e o patologista falar, olha, não estou localizando microcalcificações na peça cirúrgica. Então, microcalcificação, sempre radiografe. Em geral, elas vão ter clipe, porque elas fizeram uma mamotomia. O nódulo, se tiver clipe, eu também radiografo sempre. Se o nódulo não tiver clipe, se for só a semente, aí você pode lançar a mão do patologista na sala, que ele vai avaliar a ressecção, as margens, e ele vai ver que a semente de iodo está ali. O clipe geralmente é menor do que a semente. A semente tem 0,5 centímetro, o clipe média tem 3 milímetros. Bom, eu agradeço muito a presença de vocês aqui hoje, agradeço muito mais uma vez o convite. Esses são os meus contatos aqui à direita, tanto do meu e-mail quanto do meu Instagram, e estou à disposição para efetivamente tirarem qualquer dúvida, a gente poder conversar. Muito obrigado. Bem, vocês podem encaminhar as perguntas pelo QIA, que fica aí na parte inferior da tela, que facilita para nós. Tem aqui uma colocação de que a meia-vida de 60 dias, a radioatividade estou entendendo que a radioatividade da semente tem uma meia-vida de 60 dias. É um comentário, tá, Rafael? É isso mesmo? Não sei se você quer falar alguma coisa. A meia-vida é realmente de 60 dias da semente de iodo, então, por isso que em que pese os trabalhos falarem 5 dias para inserção, depois de 60 dias ela decai a metade, né? A emissão da radioatividade. Então, não é impossível se fazer mesmo com mais de 60 dias, depende da carga que se dá.
Então, há um range de segurança, e aí você pode colocar mais ou menos carga, visando uma exerese mais precoce ou mais tardia, nesse cenário, sobretudo, de quimioterapia neoadjuvante, né? Pascoalete, uma pergunta. Muda em alguma coisa o padrão de rastreamento para mulheres que tenham prótese mamária? Se muda, o que... Não, não muda. O padrão de prótese mamária, você vai utilizar a técnica de Eklund, que você afasta as próteses, e com isso você procura fazer a imagem do parênquima mamário, mamografia, a imagem do parênquima mamário o máximo que você puder. Tem uma questão aí da prótese, que é uma recomendação do FDA, que eu não vejo muito as pessoas fazerem aqui. O FDA recomenda que a cada 3 anos, quem usa prótese, você faça uma ressonância de mama para ver a integridade de prótese. Você não vê muito o pessoal falar isso aqui no Brasil, mas é uma norma do FDA. A última vez que eu questionei o pessoal, eu escutei uma resposta assim: não, as próteses brasileiras são muito boas, não precisa isso. Mas é uma recomendação. Então, eu acho que prudência é sempre bom, né? Quanto a rastreio com prótese, não há nenhuma. A gente já faz isso há muito tempo, utilizando a técnica de Eklund. Continua a mesma coisa. Até a Letícia Rafael, está falando. Eu estou vendo que tem olha, o time que está assistindo esse negócio só tem craque. Eu queria que vocês se manifestassem. Estou vendo o Luiz Ayrton, a Letícia, a Rosane. Tem uma opção de gente boa, a Jocila lá do Sul. Vamos, vocês têm muita experiência também. O importante desses eventos é a gente colocar as experiências, escutar as experiências. Eu acho que a gente não pode perder o conhecimento que vocês acumularam. Tá? Vamos começar a falar aí, porque vocês têm muita coisa. O Rafael é um camarada com uma experiência ótima, com certeza vai dar um show aí, a gente tem que aprender com vocês. Vamos lá. Ao Luiz Ayrton, quero que você fale, está mandando um prazer assistir, mas pode falar também. Eles podem perguntar ou tem que mandar para o chat? Todos os que você sugeriu, eu promovi a palestrante. Eles estão todos aí na mesa de debate. É só eles abrirem o microfone que eles vão olha poder só, falar. Jocila. Jocila está lá no Sul, já está fazendo sucesso aí, né, Jocila? Você tem alguma coisa para acrescentar? Você tem que apertar. Você tem que apertar. Agora está ouvindo? Agora está, estamos escutando. No Sul é um pouco mais devagar, né? Porque é interior, então muita coisa a gente não faz por falta de recurso, né? Que é uma pena. Ressonância a gente está começando agora a fazer, porque eu estou botando peito lá para fazer, estou indicando nos laudos quando tem indicação. Essa coisa da ressonância da prótese, porque a mulher gaúcha usa muita prótese, muito implante de silicone, e eu tenho falado, né, de 3 anos fazer a avaliação. Isso é uma coisa que eu já li e eu comento com os colegas, mas interior é difícil, é complicado, a gente tem que ir na ponta de faca ali, empurrando um pouquinho, indicando no exame, ligando para o colega, mas é bom, é bom. Me tira uma dúvida que eu tenho aí. Vocês têm mesa de estereotaxia aí na região? Como é que é isso? Não tem. É tudo feito por ultrassom? É tudo feito por ultrassom e vai tudo para Porto Alegre. Quando precisa, né, microcalcificação vai para Porto Alegre. Aqui não tem. Não dá para fazer. Não, acho que é porque, assim, olha, eu trabalho em 2 cidades, né, em Santa Cruz do Sul e Lajeado. São poucos mastologistas, né? Em Santa Cruz do Sul tem 2 mastologistas e Lajeado, acho que 3. E só uma que ela não é resistente a pedir exames, mas as outras são mais resistentes. Então, inclusive, existe uma cultura aqui muito ruim, que eles ficam com medo de dar um BIRADS 4, por exemplo. E eu sigo a risca o BIRADS. Se tem as características, é 4, e o papulamento vai para a biópsia. Não tem
não tem porquê, né? Mas aqui ainda tem essa cultura de que um BIRD 4, uma biópsia é uma coisa muito difícil. É difícil, né? Mas eu mudei algumas coisas depois que eu cheguei aqui, porque quando eu cheguei há 5 anos atrás, eles não usavam BIRDs. E aí, como eu sou preceptora da mama, né, da ginecologia e obstetrícia lá no Hospital Lajeado, eu falei para os residentes, não, tem que usar o BIRDs, senão não aprendeu nada, né, não precisa. Mas é difícil, porque são colegas mais antigos que não atualizaram, e aí entra em conflito com o pessoal novo, né, que está chegando, com o pessoal que está terminando residência, e a própria população, os pacientes, eles são também resistentes. Então, tem que ter muito cuidado. Devagar, né? Tem que ir devagar, bem devagar. A Jocila trabalhou muito tempo com a gente aqui no CPEM, fez a pós-graduação da gente. Era uma profissional excelente. Pena que a gente perdeu ela para o Sul. Poxa vida, saudade de você. Mas eu já estou reconsiderando voltar. Olha, a casa está portas abertas para você. Eu estou reconsiderando, mas essa pandemia me atrapalhou um pouco. Sem dúvida, sem dúvida. Nós temos algumas perguntas. Vamos lá. Microcalcificações. Onde o histopatológico da biópsia por mamotomia mostra ser CIDS e como conduzir? Isso. Olha, normalmente, o carcinoma ductal in situ, como é que funciona? Você tira uma amostra. Quanto mais amostra você tiver, mais a chance dele acertar, do patologista acertar. Isso é peso dependente. Todos os artigos que analisaram descobriram o seguinte: quanto mais pesada for essa amostra, mais quantidade você tem. Tá? E você tem o seguinte: quando você tem muito coágulo, não pesa tanto quando você tem tecido fibroglandular. Então, a coisa funciona mais ou menos assim. Toda vez que se tem um diagnóstico de carcinoma ductal in situ, você pode ter, no caso da mamotomia, você pode ter uma subestimação em torno de 10% a 12%, se não me engano, aos últimos dados. Você hoje faz mamotomias muito maiores do que a gente fazia com 14 Gauss. Usa uma agulha, acho que é 9 Gauss, e o pessoal tira uma quantidade razoável. Mas merece ter essa ideia que você pode ter uma subestimação. Daí a ideia de, no caso do carcinoma ductal in situ, o cirurgião saber disso, o mastologista saber disso e indicar uma complementação de uma biópsia cirúrgica. Tá? Existe isso. Tem autores que acham que a biópsia... Antigamente, o cara que trabalhou com Parker, o Fred Burman, assisti uma vez ele na Argentina, os dois desenvolveram a mamotomia. Então, ele chegou a um ponto que falou assim: eu faço 36 amostras ou 40 amostras e meus laudos são, eu garanto que é carcinoma ductal in situ. Eu não acho que vale a pena você fazer tanta coisa assim, entendeu? Eu acho que é mais racional, se você tem essa dúvida, e como a gente sabe que tem subestimação, botar uma agulhinha, ou enfim, botar um rol e fazer uma cirurgia para conseguir saber com certeza se a coisa não está subestimada. Hoje o Cláudio perguntou, né? Se eu só me permito fazer uma complementação, o Henrique falou muito bem, a gente tem uma subestimação que vem diminuindo porque as agulhas hoje são mais grossas e se obtém mais material. Mas numa área de micro veio lá carcinoma ductal in situ ou carcinoma intraductal. Se for uma área pequena, de menos de 3 centímetros ou 4 centímetros, indubitavelmente você vai fazer a ressecção segmentar. Só. Porque a chance de microinvasão é uma chance bem baixa. Efetivamente, se for uma área de microcalcificação que ocupa a mama inteira, a chance de microinvasão é maior. Então, se essa paciente com carcinoma in situ tem, por conta da extensão da lesão, a indicação de fazer uma mastectomia, ela não tem nada palpável na mama, mas ela tem uma área extensa de microcalcificações, onde a ressecção da área... se eu for fazer uma ressecção segmentar ou de uma área grande ali, ou seja, ela tem uma área que ocupa mais de 25% da mama. A chance eu vou ter que fazer a indicação melhor para essa paciente, em geral, é fazer uma adenectomia, uma mastectomia poupadora de complexo areopapilar, uma nipple sparing ou uma skin sparing, ou seja, se for retroareolar, se a área for até
as microcalcificações forem até a área de mamilo, eu vou ter que tirar a área de mamilo. Então, resumidamente, se for uma área de microcalcificação muito grande, onde eu vou ter que remover mais de 25% da mama, em geral, isso inviabiliza a realização de uma cirurgia conservadora. Nem sempre, mas em geral. Indiquei uma mastectomia, ou uma mastectomia poupadora de pele, ou uma mastectomia poupadora de complexo areopapilar, por conta de um carcinoma intraductal, eu tenho que fazer a pesquisa do linfonodo sentinela. Por quê? Se nessa peça cirúrgica vier a área de invasão, eu vou ter que pesquisar a axila dela no segundo momento. E pesquisar linfonodo sentinela depois que o leito linfático foi todo destruído, é muito mais difícil de localizar. A gente vai achar em torno de 10% só. E aí você vai ter que fazer uma amostragem axilar por conta do linfonodo, por conta de um carcinoma intraductal. Aí agora vamos lá. A paciente tem uma área de micro que me permite fazer um setor. A princípio, a indicação é só de ressecção segmentar marcada por estereotaxia, ou um rol, ou uma semente, ou um fio. Pouco importa, você vai marcar guiado por mamografia aquela região. Aí, tem alguns autores que falam o seguinte: se for um carcinoma ductal de alto grau ou um carcinoma intraductal, de alto grau, ou uma área de micro de mais de 4 centímetros, ou se aquele carcinoma intraductal forma nódulos ou é palpável, eu tenho uma grande chance de ter invasão. Então, nesses casos, a literatura que mostra que alguns autores facultam fazer a pesquisa do linfonodo sentinela no mesmo ato. Lesão palpável, se o carcinoma intraductal era um nódulo e veio o carcinoma intraductal na biópsia, se tem mais de 4 centímetros ou é de alto grau. Sobretudo, se é uma área palpável ou forma nódulo. Isso é facultativo de se fazer o sentinela, não é obrigatório, mas alguns autores falam que pode se realizar. A grande indicação absoluta de pesquisar linfonodo sentinela no cenário de carcinoma intraductal é se nós vamos fazer uma mastectomia, seja ela clássica, poupadura de pele e complexo areopapilar, ou só com poupadura de pele. Tá? Excelente. Excelente, Rafael. Foi bom rever o Cláudio. Cláudio de Petrópolis, amigo nosso. Nós temos mais uma pergunta aqui. Doutor Rafael, o que você acha de utilizar dupla marcação nas lesões impalpáveis? Carvão e tecnécio? É uma boa opção. O tecnécio, eu penso que o tecnécio por si só ele já dá uma boa solução. Mas pode-se marcar junto com o carvão. Há aqueles que gostam muito, há aqueles que não gostam muito. Quem tem boa experiência e publica sobre carvão, fala que você pode, dissecando orientado pelo... Eu não tenho experiência, só de literatura. Você disseca e vai identificando o trajeto do carvão. Aqueles que não gostam do carvão falam que o carvão borra demais. E que aí, então, você teria dificuldade de identificar a área adequada e acabaria ressecando um pouco mais. Particularmente, eu tenho uma experiência muito boa com a medicina nuclear. Então, eu não uso o carvão associado. Mas, para quem gosta, é mais uma forma de marcação. Para quem tem dosa bem a injeção, porque, pelo que eu vejo de relatos de literatura, o problema maior é essa dosagem, tanto de pressão quanto de volume. Mas é algo válido, é algo bem válido, André. Boa pergunta mesmo, viu? Outra pergunta. No rastreio em pacientes com implantes, sempre é associado à ultrassonografia e à mamografia? Não necessariamente. Você, normalmente, o que a gente se preconiza é que você usa a técnica de Eklund e veja todo o parênquima mamário. Se você tiver uma densidade mamária, aí você deve, dentro daquele parênquima, você pode utilizar o ultrassom como um método adjuvante, mas não necessariamente. Provavelmente você vai fazer o Eklund. Porque, na realidade, você tem que entender o seguinte: o teu posicionamento de que tecnologia você vai utilizar é em função do que você vai encontrar, né? A gente tem que observar. Se faz a técnica de Eklund, a mama é gordurosa ou um padrão com pouca densidade mamária, você vai trabalhar com aquilo ali, está resolvido o problema. Não vejo nenhuma outro senão para isso. Olha, só voltando àquela pergunta anterior, eu tenho uma experiência com carvão danada. Em 94, eu fiquei muito próximo do pessoal do Karolinska que fazia carvão. E eu ia para lá, eles vinham para cá. E um belo dia, vamos fazer o carvão. Aí fomos para Bela Lopes, na época, tinha um serviço de cirurgia lá que operava
cuidava da mastologia lá. E aí eu com Azevedo e usando o carvão, pô, era uma lenha. Os caras trouxeram carvão para a gente, tá? A gente usava o carvão que ele utilizava e dava uma pressionada, ia trazendo aquilo ali para puxar e tentava seguir depois na cirurgia o trajeto. Pô, invariavelmente a gente cortava o trajeto no meio. Era uma guerra. Até que chegou uma hora e falou assim, olha, Azevedo, tá certo, realmente vocês devem ter uma habilidade fantástica. Vamos utilizar a agulhinha aqui que a coisa dá mais certo. Mas eu não tive uma boa experiência com carvão, não. E lá os caras só usam carvão. Tudo, até eles marcam as peças que vão fazer biópsia com carvão. Impressionante. Vocês já tentaram? Tem alguém que tem uma boa experiência com carvão? Eu queria escutar isso, porque eu escuto volta e meia alguém falando que trabalha muito bem com carvão. Tem alguém aí que tem essa experiência para compartilhar com a gente? Tem um grupo do Paraná que não o pessoal, não para com fins de lesão subclínica, mas para marcação de linfonodo sentinela pré-químio, para ser aquele que você localiza efetivamente depois da químio, se injetar carvão ele fica escurinho. Enfim, eu não sei, eu não tenho experiência com isso. Esse é um grupo do Paraná capitaneado pelo Vinícius Milani Budel, que tem esse cenário de marcação do linfonodo axilar. Ao invés de clipar, ao invés de botar uma semente de iodo, fazer o TED ou o MERI, que são os dois métodos de marcação da lesão pré-químio, botar um clipe comum ou botar uma semente de iodo, eles colocam e injetam carvão. Tem bom resultado, publicar, não é legal. Eles acham que é fácil. Eu não sei se realmente nunca tentei reproduzir essa técnica aqui, não. Temos mais uma pergunta. Eu gostaria de saber se nos casos de BIRADS 3, acompanhando de 6 em 6 meses, com o mesmo padrão radiográfico, ficará sempre BIRADS 3. Não, você acompanhou, não modificou, ela volta para o rastreio normal, ela volta para a característica normal. Não tem que botar BIRADS, senão essa pessoa vai ficar sendo acompanhada para o resto da vida em BIRADS 3. Tá? Você vai para um B2, alguma coisa desse tipo. Depende do que você está analisando. Tem uma pergunta aqui, que são duas perguntas que eu acho que eu vou juntar na mesma, que é: o azul patente ainda é utilizado na pesquisa do linfonodo sentinela, e o Luiz Ayrton colocou que ele opta pelo azul, deve ser patente em vez do ROL. Alguma experiência com azul? Eu particularmente não tenho experiência com azul para marcação de lesão subclínica, pela mesma questão que o Henrique colocou de trajeto e manchar, enfim. Foi uma mesma, Luiz, essa pergunta também foi feita pelo Dr. Pádua, lá no Piauí, lá do Piauí num congresso. Ele também tem boa experiência com azul patente. Eu não tenho para marcação de lesão subclínica. Mas eu uso ou o fio, ou a semente, ou o ROL. Quem tem experiência com azul, gosta do azul. Eu não tenho essa experiência por conta disso também, de difundir demais no parênquima, me atrapalhar. Da mesma forma que o carvão, conforme o Henrique falou. Existem colegas que têm essa experiência com esse corante para marcação de lesão subclínica. No linfonodo sentinela eu uso muito ainda. A medicina nuclear nem sempre é uma realidade SUS. Então eu uso o linfonodo sentinela tanto na cirurgia upfront, o azul patente eu posso usar na cirurgia upfront, ou seja, paciente que faz quimioterapia adjuvante, não fez QTNEL, ou pós-QTNEL adjuvante também. No pós-QTNEL adjuvante, o ideal, se a paciente for N1 pré-QT e caiu a N0 pós-QT, é utilizar os dois, o tecnésio e o azul patente. Por vezes a gente não consegue. O azul patente, por falta mesmo de medicina nuclear no SUS, né? Isso, infelizmente, nem todo hospital tem. Então, assim, o azul patente tem a mesma sensibilidade, especificidade, taxa de identificação que o tecnésio no cenário da cirurgia upfront, ou seja, naquela paciente que vai operar antes de fazer um tratamento oncológico. Usar o tecnésio ou o azul patente depois da quimioterapia neoadjuvante na paciente que já era N0, ok. Você pode fazer igual a paciente que você vai fazer o linfonodo sentinela antes de uma eventual quimioterapia, na cirurgia direta. Paciente era N0, pré-químio, fez a quimioterapia por indicação mormente subtipo molecular, tamanho de tumor, enfim, e mantém a indicação de linfonodo sentinela pós-químio, N0 para N0 eu posso usar tranquilamente um ou outro. Se ela era N1, caiu para N0, o ideal é usar os dois. Por quê? E tirar mais de 3 linfonodos. Porque se diminui a taxa de falso negativo, se diminui a taxa de identificação de linfonodo sentinela também.
tá? Das duas coisas. Olha só, a Karina, lá do Piauí, dizendo que está usando muito o Azul Patente com excelentes resultados, falam para experimentar a técnica barato, de boa reprodutibilidade. Tá? Obrigado. Obrigado. Poxa, bacana. Eu acho que tem muita gente com experiência que a gente tem que ouvir essas pessoas e todo mundo medicina tem essa coisa fantástica, né? Todo mundo acumula experiência. Quando o pessoal coloca para fora, uma viagem. Eu tenho boa experiência com a Azul Patente, é bem legal. É bem legal. Parabéns. Eu tinha promovido a doutora Letícia aqui para palestrante, mas acho que ela ficou esperando e caiu. Então, põe a Letícia, que a Letícia é ótima. Mas ela caiu, ela estava esperando, eu estava doido para passar a palavra para ela, mas não consegui. A Letícia é ótima. Eu vou... Então, acho que a gente vai chegando aí com 1h30 de discussão, as pessoas vão se desconectando. Então, eu vou passar aí para o Pascoaletti fazer as considerações finais, depois o Rafael, e a gente vai caminhando para o final, então. Olha, eu acho esse formato isso é uma das coisas que a pandemia trouxe para a gente, né? Esse formato de discussão, todo mundo na sua casa, tranquilo, coisa e tal, está se tornando uma coisa muito interessante. E eu acho que a gente está ganhando muito com isso. Imagina, está todo mundo no Brasil todo conectado, uma está no Sul, outra está no Piauí, e a gente está discutindo ciência aqui, é um negócio muito interessante. Eu queria agradecer a você, Renato, que proporcionou isso, trazendo o Rafael, que eu acho que é um dos grandes nomes da mastologia, é um garoto que tem um futuro brilhante, o cara realmente entende muito do assunto. Esses colegas todos, pena que a Letícia não pôde participar, tem muita gente boa nesse painel, chegamos a 140 pessoas em determinado momento, e é uma coisa muito interessante, né? Queria agradecer a vocês, eu fiquei muito feliz de falar sobre o tema, porque é um tema que eu acompanhei todos os comecinhos dele, trouxe muita tecnologia para cá, vivendo aquelas coisas que eu vi e coisa e tal. Então, foi uma experiência muito boa. Eu simplesmente revivi momentos bem interessantes preparando essa aula. Tá? Queria agradecer a você e a todos aqueles que estiveram presentes, o carinho que vocês tiveram aí com a gente, e espero a gente poder fazer mais ações desse tipo no futuro. E agradecer a Esgorge, né? Porque realmente a Esgorge está fazendo um belíssimo papel. Rafael. Eu queria agradecer também muito a Esgorge. É muito bom poder fazer esse tipo de debate. Eu acho esse tema muito bom, porque é um tema de realidade de dia a dia nosso, né? De consultório, de serviço público. A gente briga para ter mais rastreio, a gente pede para fazer mais rastreio, a gente consegue fazer diagnóstico cada vez mais precoce. Ok, se fala do overdiagnoses, 30% mais ou menos, aí uns falam 10%, outros 30%, outros mais. Faz um diagnóstico de um carcinomicito que não ia evoluir, hoje a gente não sabe quem é que vai evoluir e quem não vai. No próprio carcinomicito, a gente fala operar, não operar, hoje ainda o padrão ainda é cirúrgico, isso pode mudar mais para frente, talvez mude, a gente ainda não tem essa ideia, mas aí é papo para uma aula só. E dividir palco aqui, agora com a Jocila, que era aqui do CP, eu me lembro ainda de ter recebido bastante laudo dela, dividir com ela, com o Pascoaletti, que é um ícone na radiologia mamária aqui no Brasil e não deve nada mundo afora. É uma pessoa que sempre procura vanguarda, procura tecnologia, dar o melhor, oferecer o melhor para o paciente. Dividir com você, Renato, que para mim é um dos exemplos médicos que a gente tem. Muito bom ver você à frente da Esgorge. Foi um prazer grande aqui. O Cláudio colocou que eu tenho um único defeito de ser vascaíno. Então, Cláudio, vou te falar que o Henrique também é vascaíno. Somos dois, pelo menos, somos aqui. Dois. Saudações. Mas, enfim, infelizmente as coisas no futebol não têm andado tão bem, mas as coisas, se Deus quiser, vão melhorar. Se Deus quiser. Esse tipo de aula, de reunião da gente, quebra barreiras geográficas, né? A gente consegue alcançar muita gente, a gente consegue quebrar as barreiras geográficas, estar junto sempre. Eu penso que é algo que veio para ficar de alguma forma. Quando essa pandemia acabar, o ser humano gosta de congregar. Então, estar junto,
poder apertar a mão, dar um abraço, tomar um café junto e depois, até que acabar um evento, poder sair para jantar e comemorar. Mas nada impede de ter uma forma híbrida e mista, onde durante o evento a gente possa interagir com colegas que estão à distância. E é super bom poder interagir à distância, com os colegas que estão à distância, trocar informação, trocar experiência, poder se comunicar e trocar ideia, fazer a medicina brilhar mais e mais. Esse que é o nosso intuito maior entre a gente, né? Muito obrigado pelo convite mesmo, Renato. Obrigado de verdade. Eu que agradeço a vocês, tenho um carinho enorme por você, Rafael, pelo Pascoaletti, são dois grandes amigos. Obrigado, Jocila, por participar conosco. Foi uma pena que a Letícia caiu aí antes de eu poder passar a palavra para ela. Na realidade, isso aí é uma iniciativa, é quase que um consórcio, né? São 11 federadas que a gente vai aí revezando e temos feito já há um mês, sempre com casa cheia, das 150, 200 participantes, uma quarta-feira à noite. Então, é um modelo que tem sido bastante interessante. Mais uma vez, aprendi bastante, né? Eu estou bem afastado, né? Minha área hoje é bem distinta dessa, mas aprendi bastante. Pascoaletti, eu só vou te provocar, mas nem vou te deixar falar. Eu não vi você falar de xeromamografia naquela histórica que você conta. É para responder, não? Não. Deixa isso no mesmo. Deixa isso no mesmo vale aí do vascaíno, que eu acho que fica bom. Mas faz parte da história, né? Tudo isso faz parte da história, mas foram momentos bem interessantes. Mais uma vez, obrigado a todos, foi excelente participar com vocês. Estamos aí. Na próxima semana, a gente deve ter uma relacionada à parte de nutrição na gravidez, bastante interessante. A gente vai divulgar em breve. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Obrigado a você, Renato. Desculpa o risado aí, mas foi mais forte do que eu. Abraço grande, muito obrigado. Boa noite para todos aí. Boa noite. Boa noite, tchau.